Cristina, quer começar? Quer lançar uma pergunta? Posso lançar uma pergunta. Podia-te perguntar como é que tu tens sentido como na direção e como vice-presidente de várias direções, mas não era isso que eu te queria perguntar. O que eu te queria perguntar era outra coisa. Era, ao longo desse tempo todo que tens estado aqui na sociedade, tu também tens colaborado muitas vezes com obra tua, tens sido muito amável, tens feito, às vezes, enfim, pequenas culturas que depois são distribuídas, são oferecidas. Eu gostava mais de pegar um bocadinho nesse lado, ou seja, para além da tua ligação com a sociedade enquanto diretora, ligado à direção, esse teu papel enquanto escultor, que penso também é interessante, que tu tens desenvolvido ao longo deste tempo. Eu estou cá desde 83, portanto 30 anos. Claro que entrei no segundo ano do teu pai, do Fernando Azevedo, e pronto, ele foi uma pessoa que, com o seu feitio, com a sua maneira de ser, a sua maneira de estar, como é que eu ia dizer? Nós não podíamos dizer que não. Não podíamos dizer que não, e eu não sei dizer que não, de maneira que sempre que era preciso qualquer coisa estava sempre à disposição do Fernando Azevedo, de maneira que estive 20 anos com ele. Depois, quando ele faleceu, pensei em sair. Saiu um colega meu e tínhamos dito, em conversa, no dia em que o Fernando não sei o quê deixar a casa, vamos os dois embora. Só que à face dos estatutos são precisos dois sócios titulares, dois sócios efetivos, dois escultores, dois pintores, dois arquitetos, não sei o quê, e escultores efetivos parece que não há em abundância, de maneira que eu fui ficando à espera que numa Assembleia Geral algum escultor titular pudesse passar efetivo para eu depois poder sair a porta descansadinho. Isto não tem sucedido e cá estou. A Cristina falou isso tudo que aconteceu para trás dos 30 anos em que eu cá estou e para cá de 83 disse tudo aquilo que se passou cá na casa. Eu não sou do tempo das perseguições, mas sou do verão quente de 75, em que, um sábado à tarde, dei de caras aqui à porta com o Rimário Gonçalves. E os dois olharam para o outro, porque havia aqui uma magnífica por aí abaixo. E o Rimário disse, vamos para ali para a porta, porque eu não sei se estes tipos não vão ali fazer porcarias no meio. E ficámos ali, de sentinela, a olhar para o outro, à espera que a turma desaparecesse, fosse para baixo. Disse na sua resposta, referiu-se aos estatutos. Os estatutos, nós imprimimos aqueles estatutos, os primeiros 3 artigos dos estatutos, com grande destaque. E, com muita coisa nesta casa, os estatutos encerram uma complexidade no sentido em que diz-se que os estatutos, e mesmo de forma interna que os estatutos estão ultrapassados, estão caducos, mas os estatutos foram, isto é uma pergunta que quase que vos coloco aos dois, os estatutos foram sempre, julgo eu, o garante de uma certa estabilidade, porque nestas conversas falou-se também de várias tentativas de tomada de assalto em várias décadas diferentes, não é? Sim. E esta estabilidade que existe na sociedade, não é? Que tem que ver com esses valores de que a Cristina falou. Os valores de... É que só precisas de 30 pessoas para fazer parte de uma direção. Uhum. Mas, no seu entender... E muitas vezes essas 30 pessoas não estão aí à mão. Uhum. Agora, eu sei que vários diretores tentaram dar a volta aos estatutos, a certa altura pararam porque entenderam que ou não era um momento oportuno ou então temiam essa reviravolta assim, de um dia para o outro aqui dentro desta casa. Porque a minha pergunta, quando eu digo que é complexo, é que de uma certa forma, havendo obviamente uma continuidade,
de uma certa forma, o tecido artístico mudou muito. Eu digo ao nível dos próprios artistas, quer dizer, eu hoje olho para uma geração, olho para uma geração de artistas muito novos, que se afirmaram nacional e internacionalmente em determinados contextos, e não vejo uma diferença substancial para um Fernando Calhau ou para um Noronha da Costa, que foram artistas que surgiram e que fizeram o consenso crítico, particularmente estes dois, são artistas muito diferentes, muito novos. E nós esquecemos hoje disso, não é? O Noronha da Costa, aos 24 anos, era um artista que tinha um consenso crítico desde os Jogos de França até o Ernesto Sousa. E a minha pergunta é, de que forma é que os artistas jovens, muito jovens, e falo com um artista menos jovem, não é? Com longo percurso, se podem sentir estimulados a tornarem-se sócios da sociedade. Em tempos, sabemos em que em formas de associativismo voltaram à atualidade, não é? Em tempos de resistência. Eu penso que os tempos que vêm são tempos de resistência. Para organizar certamente exposições que os cativassem com incentivo, com prémio, enfim, não há muito dinheiro para isso, mas com uma verba que eles sentissem compensados. Penso por esse caminho eles são capazes de, se a gente mais não é capaz de aparecer. Agora, daí parte. Sim, porque uma das perguntas que nós temos feito até entre nós a ponto de prepararmos este programa é exatamente entender como é que a sociedade pode... Como é que eu faço isso? Ou como é que eu proponho uma exposição à sociedade? Como é que é um bocado aquela célebre frase do Henry Kissinger, quando tentava falar para a Europa, que número é que eu ligo, não é? Tem que ser através do Conselho Técnico. Se quer fazer cá uma exposição, propõe ao Conselho Técnico. Só que tem que ser sócio. Tem que ser sócio. Sim. É que, repare, isto não é uma associação benemérita. Quer dizer, a sociedade não é uma associação benemérita. Portanto, tem custos. Claro. E muitas vezes as pessoas dirigem-se aqui como se isto fosse uma associação, uma misericórdia das artes, não é? Quando não é isso. E, de facto, é tudo feito com muito conta, peso e medida. Portanto, uma pessoa que quer fazer uma exposição individual tem que ser sócio da sociedade. Porque se for para outro espaço qualquer, tem que dar qualquer coisa em troca, tem que pagar esse espaço. Agora, essa pergunta de como é que se deve cativar os jovens, eu como disse há pouco, eu penso que, de facto, o problema atual é muito diferente daquilo que alguma vez concretamos, não é? As exposições serão uma hipótese, não serão a única. Não serão... Sim, bem, digamos que esta pergunta é mais lata, no sentido em que justamente há sinais de que a situação está a dar a volta, não é? Eu acho que a história não é linear, a história é cíclica. Mas nós também sabemos que há muitos espaços alternativos. Sem dúvida. Hoje em dia os jovens têm muitos espaços alternativos, onde podem expor num contexto geracional muito próximo deles. Sei lá, nós conhecemos imensos, a plataforma Revolve, etc. Imensas coisas. Sim, mas justamente eu acho que a Cristina tem razão, não é só com exposições, não é só esse campo que agora estará em causa, mas justamente talvez uma afirmação de uma classe, e até de uma classe profissional, não é? Porque cada vez mais nós ouvimos os jovens artistas, quando são convidados para expor, por exemplo, numa exposição coletiva, há uma pessoa que tem que produzir uma peça, não é? Digamos, ouvirem que não há verba de produção. Se queres expor, expõe, não há verba de produção. Quando chamamos um canalizador à nossa casa, não é? Temos que pagar. Não é? Portanto, isto eu estou a falar no sentido lato, não só na sociedade. Cada vez mais os artistas dão estes exemplos e, de facto, é um exemplo muito concreto. Não é? Portanto, esse lado profissional, esse cuidado profissional a que a sociedade sempre deu tanta ênfase, não é? Me parece estar a voltar à ordem do dia. O José Guimarães hoje falou desses aspectos, mais aspectos da fiscalidade, do reconhecimento do estatuto do artista enquanto profissional, enquanto autor, etc. E justamente, talvez, não sei qual a sua opinião, essa área seja uma área em que a sociedade não só não perdeu a atualidade, como pode ter um papel hoje em dia professor. Não
Portanto, no fundo, essa questão era uma questão que já respondeu, mas como é que os jovens artistas se podem reconhecer nesta instituição, enquanto uma instituição em que os seus direitos sejam defendidos? Como já foi, se calhar, e como eu acho que pode voltar a ser. Nunca houve uma classe, nunca houve uma ordem dos artistas. Exato, é o que eu ia dizer. Portanto, a sociedade não é uma ordem. Absolutamente. É completamente diferente. Agora, quando há um problema com alguém, evidentemente, normalmente a sociedade toma posição. Eu vou-lhe dar um exemplo que certamente o Nuno conhece, e o Frederico também, quando o Júlio Pomar, no seu fresco do Cinema Batalha, foram passados a cal, a sociedade tomou posição nessa altura. Houve uma carta pública enfim, expressando a sua atitude contra uma coisa desse estilo. Portanto, a sociedade tem sempre tomado posição quando há circunstâncias que penalizam os artistas, ou coletivamente ou individualmente. E penso que com isso. Agora, a sociedade também não é a Sociedade Portuguesa de Autores. Portanto, há que distinguir as funções que cada instituição tem. Não é? Nós não nos substituímos à Sociedade Portuguesa de Autores. Não temos aqui um advogado de serviço que resolve os problemas autorais. Para isso a pessoa inscreve-se na Sociedade Portuguesa de Autores e faz outro tipo de percurso. Não é? É diferente. Os aspectos jurídicos aqui são tratados de maneira também diferente. Não é? Sim, embora a especificidade do Isso é que é um grande do problema. labor artístico seja diferente de outros, não é? Sim, nós estamos com tempo. Ainda temos tempo. Uma última questão. Este mosaico de testemunhos vai ficar como mais um contributo para esta exposição, para este arquivo. E temos pedido a alguns dos nossos convidados que nos narrem um episódio, uma história, uma pequena história qualquer que lhes venha à mente destes anos todos, porque também é da pequena história que se faz a história. Algo que ocorra que queira partilhar connosco. Uma história engraçada, talvez uma que eu ouvi da boca do pintor João Nuvem, que era muito crítico em relação a muitas obras que não apareceram por cá, de maneira que ele olhava, batia assim com a mão no moço e depois dizia assim: tanta tinta desperdiçada. Ele dizia isso de quê? Lembra-se alguma obra que ele tenha visto? Isso Ele tenha comentado isso. Isso agora é um bocado mais complicado. Da mesma maneira que eu via no Porto, que eu fiz o meu curso na escola do Porto, e o pintor Heitor Cramês, que era da escola de Paris, portanto, Eduardo Gomes, do Manuel Bentes, do Jardim, chegava lá, nós tínhamos uma exposição que era a Magno no fim do ano, em que os professores expunham juntamente com os alunos do último ano. E havia um pintor que eu gosto muito, que é o Luís Denet, que tinha umas chapolas grandes, empastava bem a tela com tinta e arranjava-lhe ali umas cores bastante fortes, vivas, uns encarnados. Para mim, para o meu gosto, bonito. Quando é que o Cramês chegou lá? Ó rapaz, quando é que é o meu gosto? É que tenho aqui a fogueira acesa. Muito bem. São estas pequenas histórias. Sim, que também Que fazem. nos fazem sorrir e pensar duas vezes. E já lembra-se da última vez que sente que ouviu algum. Corrija-me se estiver errado, mas há essa sensação de ultraje hoje perante a arte? Acho que queremos estar aqui ou outro? Acho que não. Aqui há 20 anos atrás, isso havia. Eu lembro. Aquela expressão que é: a tábua, prego e estopa. Eu pegava novos materiais e aproveitavam, enfim, as coisas como a Luísa Nevelson fazia em Nova Iorque e outros artistas que recuperavam outro tipo de material e adaptavam. E cá, aqui em Lisboa, ouvi muitas vezes ditos desses, assim, depreciativos. Eram batidos logo a seguir. E as obras ficavam e foram-se aguentando. Não ficaram destruídas lá porque tinham dito essas coisas. Ainda não estão aí ainda.
Sim, mas isso é um sinal de vitalidade também. Sim, não é? sim. Esse potencial de polémica numa sala onde se mostra obras de arte. Bom, vamos fazer mais uma votação, agradecendo a Cristina Azevedo ter vindo e pedindo ao Sr. João que nos possa acompanhar na próxima entrevista. Troca de lugar. Fica nessa cadeira.